Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 11 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço aí de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. O procedimento é bem simples, é só passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem, inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal, bem como deixe o sino ativado das notificações para que você receba aí as mensagens de novos conteúdos aí dentro do canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e carteiras de ações exponencial e perspectiva, ou seja, carteiras que de um prazo semanal, revisadas semanalmente ou mensalmente, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Enfim, receber tudo isso no seu celular, no seu desktop em tempo real. Indo aqui para a análise de hoje, a gente tem a análise de fechamento do pregão de hoje, a gente tem aqui para falar sobre Bovespa, do futuros, um mini índice mini dólar, PTR4 vale 3. E depois vamos falar de BRAP4, BRDT3, Multi3, Itub4, CCRO3 e LAME4. Começando aqui pelo Ibovespa, no pregão de hoje a gente tem o Ibov apresentando uma queda de 1,19%. Quando a gente tem o Ibov apresentando uma queda é porque está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouquinho. Mas enfim, uma queda aí de 1,19%, aumentando a probabilidade de queda ainda do Ibov. O Ibov perdeu as mínimas anteriores, já tinha mencionado isso na última videoanálise. O Ibov perdeu essa região e bate agora numa região importante de suporte, que é a região desde os 94.500 até um patamar de 94 mil pontos. Se a gente olhar ali fundos anteriores, a quantidade de testes nessa faixa de preço é bem grande. Então o Ibov bate em cima dessa região, mas por enquanto vai ficando com a maior probabilidade de vir aqui para baixo. Enquanto o que começaria a desarmar essa expectativa é um pregão fechando aqui para cima da máxima do pregão de hoje, que foi de 95.953 pontos. Arredondando, fechar acima dos 96 mil pontos, que era aquele patamar que eu tinha citado, que não seria interessante voltar a fechar abaixo dos 96 mil pontos. Fechou abaixo, perdeu as mínimas, aumentou a probabilidade de queda, ou seja, escorregou bem para baixo o Ibov no pregão de hoje. Aí a perda dessa região, principalmente aqui dessas 94.100, 94 mil pontos, aí sim tende a aumentar a probabilidade do índice escorregar para outro nível de suporte, que seria lá para a faixa dos 91.900 até a mínima aqui na casa dos 91.900 até 91.584 pontos. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, por gentileza, agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Aqui no gráfico do mini índice a gente pode ver que o mini índice perdeu já a mínima ali do fundo anterior, ou seja, já quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes no gráfico diário, já não está mais em tendência de alta, já volta a ficar com a tendência indefinida no curto prazo, também em cima de um patamar importante de suporte. No gráfico de 60 minutos, segue dentro de uma tendência de baixa. Para quem lembra de ontem do comentário de fechamento sobre essa sinalização de baixa, ou seja, enquanto o mercado não voltar aqui para cima, não gerar nenhuma sinalização relevante, o cenário está mais para se trabalhar na venda para o pregão, que era o pregão de hoje. O mercado derreteu aqui para baixo, gerou sinalização de venda, veio forte para baixo e agora está dentro de um processo de correção, dentro dessa tendência. Ou seja, aqui ainda dentro desse grande candle de alta, se gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, até mesmo pivô de alta, mas preferencialmente fundo ascendente, G10 ou G5, fica mais para entrar na ponta compradora. Mas, como está dentro de uma tendência de baixa, eu não exigiria muito para cima. E, logicamente, ficaria de olho no pregão de amanhã. Se abrir subindo, gerou sinalização para baixo de perda de mínima da hora anterior, ou seja, sinalização de algum topo descendente no gráfico de 60 minutos, voltaria a apontar ali, vamos dizer, essas operações para a ponta vendedora, ou seja, abrir posições de venda através de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou mesmo de pivô de baixa, tanto no gráfico de 10 minutos quanto no gráfico de 5 minutos. E aí, colocando aqui o Fibonacci em cima desse movimento de queda inteiro aqui do G60, a gente teria ali um patamar de correção de 38,2% na faixa dos 95.100 pontos, arredondando 95.090 a 95.100 pontos. Depois disso, 95.372. Enfim, entrou nessa faixa de preço aqui, gerou sinalização de topo,
mais interessante para virar de novo para venda, para focar mais na ponta vendedora em cima aí do mini índice em termos de day trade. Seguindo para o gráfico diário do dólar, no pregão de hoje, boa alta, o dólar conseguiu fechar, está vindo para um fechamento acima da máxima do pregão anterior, alta de 0,8% basicamente, ainda está faltando aqui em torno aí de uns 50 minutos para fechar o pregão, 52 minutos para fechar o pregão. Formação de fundo em cima da região de suporte que tinha fechado abaixo no pregão anterior, ou seja, estabelecido um pivô de baixo, e veio hoje para cima com um bom candle de alta, o chamado falso rompimento, ou seja, vem aqui para baixo, perde essa mínima e volta forte para cima. Então é algo positivo, inclusive vindo para um fechamento acima do gap de baixa de ontem, que foi de 3.856, ponto favorável. Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, já está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Dentro deste cenário, o movimento agora, por enquanto, a última informação aqui gerada no gráfico de 60 minutos é de ter um movimento de correção desse último movimento de subida em cima de um patamar de resistência aqui localizado na faixa dos 3.865,50 a 3.870. Dentro de uma faixa de resistência de um topo anterior, bateu aqui, gerou sinalização para baixo. Fica mais para venda, logicamente, se continuar com esse cenário, não superar essa máxima no início do próximo pregão, fica mais para buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de correção, uma parte de um movimento de correção aqui no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos. Abriu subindo, veio para cima desse patamar, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, acima dos 3.865,50 e até mesmo melhor acima dos 3.870, fica mais para compra, e o próximo nível de resistência mais relevante já vai ficar na faixa dos 3.882, 3.879 aqui por esse topo, até o patamar de 3.884, enfim, que passa por aquela resistência dos 3.882 também. Então seria o próximo nível de resistência para o dólar. A outra forma veio aqui para baixo, proporcionou a sinalização de fundo, fica também, ou seja, o fundo ascendente no gráfico 60 ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Depois disso, vamos falar das ações. A PTR4 no pregão de hoje, mais um dia de queda, de grande candle de baixa, que ela volta para baixo desse nível, volta a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, enfim, uma sinalização ruim para a Petro em termos de curto prazo. A ação estava dentro da tendência de alta de curto prazo, tinha dado um sinal ali de mudança para baixo, ou seja, uma reversão aqui, um engolfo de baixa em cima de candles anteriores, aumentando a probabilidade de se ter o teste da zona de suporte, só que passou batido por essa zona de suporte, a antiga resistência por volta ali dos 28,56. O próximo suporte da Petro, na minha avaliação, aqui está na faixa dos 27,54 a R$ 27,37. Esse ativo, para buscar alguma oportunidade, falando em termos de swing trade ou no gráfico de menor velocidade, gráfico de 60 minutos, me chamaria a atenção se depois dessa pancada para baixo, movimento de subida desse papel, gerando aqui uma movimentação para cima, proporcionando topo abaixo dos 28,56 no G60, chamaria atenção para abrir a operação de venda na Petro, na expectativa de que esse movimento de baixa prossiga em busca dessa região de suporte já citada. Abaixo disso a gente já poderia falar lá na faixa dos R$ 27,00 número redondo até R$ 26,82. Na Vale 3, no dia de hoje, dia de estabilidade, mais 0,06%. Deixa eu só dar uma olhada para ver se já saiu do leilão. Já saiu do leilão. Então, ativo gera um sinal ali de reversão em cima de uma região de suporte. Bateu exatamente na faixa dos R$ 50,93 a mínima do dia. E isso traz a possibilidade, uma chance. Logicamente, tem um risco um pouco maior? Tem, devido lá do gráfico semanal. Perdeu a mínima da semana passada, enfim. Mas a alternativa aqui seria de se buscar uma compra na superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Aí uma forma que dá para se fazer também, monitorar, é o quê? No gráfico de 60 minutos, entrou comprando, superação da máxima do pregão de hoje. Ela vai e volta aqui, gera uma sinalização de topo descendente no G60 abaixo desses níveis aqui, que seria justamente uma operação de venda mesmo no G60. Aí sim, poderia encerrar essa posição e até mesmo abrir a operação de venda no gráfico de 60 minutos, tentando pegar um movimento de baixo um pouco maior que do gráfico diário, ou seja, dela poder estender mais aqui para baixo, dela não voltar a ficar trabalhando aí, ou seja, permanecer acima dessa região dos R$ 51,78 a R$ 51,98.
Na BRAP4, que é algo semelhante. Estou mostrando na BRAP4 que o gráfico é muito parecido, né? Os ativos são bem correlacionados. Então a gente tem algo semelhante, seria algo da mesma forma que eu comentei na Vale 3. A entrada aqui na superação dessa máxima, stop abaixo dessa mínima. Se lá no gráfico de 60 minutos proporcionar nessa região aqui alguma sinalização de topo descendente, também saída da posição de compra pelo diário, podendo abrir uma posição de venda pelo G60. BRDT3 no dia de hoje, recomendação de venda, que foi aqui pelo gráfico de 60 minutos, na região aqui por volta dos R$ 23,25, quando ela estava aqui nessa primeira hora de pregão vindo para perder essas mínimas. Ela já tinha perdido essas mínimas aqui anteriores na primeira hora de pregão, optei pela venda. Ela foi quase lá no stop, que estava aqui acima dessa máxima, mas depois deslanchou para baixo e atingiu o objetivo que a gente tinha traçado para essa operação. E eu já tinha citado na live das 10h45 que como esse papel fez aqui, considerando esse movimento de baixo, ou seja, esse último movimento de baixo aqui da ação, considerando esse movimento aqui de baixo de uns 7 candles, esse movimento de correção ali de uns 9 candles, enfim, a minha expectativa com essa operação era de pegar um movimento de baixo que pudesse aí ser um movimento de umas 7 horas durante o pregão de hoje. E aí terminou se concretizando dessa forma. A ação foi lá, buscou a região do objetivo, essa operação foi encerrada. Operação encerrada aqui com um ganho de 2,58%. Isso proporcionou um crescimento de 0,34% do capital total nesta operação. Então, operação encerrada em BRDT3, que está basicamente retomando sua tendência de baixa do gráfico diário após o pregão de hoje. Ou seja, tentou um fundo ali no gráfico semanal, já reverteu para baixo e vai apontando mais para um suporte um pouco mais abaixo pelo gráfico semanal, um imediato em 22,36 e um próximo suporte. Falei 22,36, isso mesmo, e depois na faixa dos 21,77. Multi 3, seguimos na venda nesse ativo, né? A venda continua no papel. Essa venda aqui, deixa eu só ajustar o gráfico mensal, que esse bug é porque eu estava com um gráfico sem ajuste, por conta dos futuros, esqueci de colocar o ajuste novamente. Aí no Profit, quando você coloca em um papel que passou por algum ajuste maior no preço, aí dá às vezes esse bugzinho. Mas enfim, desconsiderando ali o que está esse candle aqui do gráfico mensal, o fato é o seguinte: o ativo tinha gerado um pivô de alta, mas gerou esse forte candle para baixo, não conseguiu permanecer aqui acima, a gente buscou essa venda. O papel vai deslanchando para baixo, a queda de hoje foi de 2,61%, stop foi reposicionado aqui para cima da máxima do pregão de ontem, 23,19, conforme eu já tinha falado na última videoanálise de ontem. Não chegou a bater ainda no objetivo, mas por enquanto vai apontando para isso. Já poderíamos trabalhar com stop de proteção acima da máxima do pregão de hoje, dos 22, em torno aí de 22,74. Seria um stop de proteção dessa venda. Vamos ver se ela, a partir do próximo pregão, ela atinge aí o objetivo dessa operação. Perdeu ali a região de suporte, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Se eu olho para o gráfico de 60 minutos da ação, pancada para baixo, correção e por enquanto apontando mais para baixo a Multi 3. E aí, falando em apontar mais para baixo, aí eu olho aqui para o gráfico semanal. No gráfico semanal, o que é mais relevante aqui pela frente é essa região justamente dos 22,20, tem 22,37, a mínima aqui 21,70, né? Sendo um pouco mais pessimista, tem até uma mínima de um grande candle de alta em 22,23, que é bem próximo do patamar de objetivo que a gente traçou aqui em cima do ativo, só que buscando um pouco mais a questão da relação, uma relação risco-ganho em cima dessa venda. Itube 4, ação gerou uma queda forte de 2,32%. Essa queda perdeu aqui essas mínimas anteriores, tentativas de fundo, foi uma tentativa de fundo, outra tentativa aqui de subida, bateu na média, voltou para baixo e oscilou abaixo desses fundos anteriores em um único pregão. Ok, então o papel fica com viés mais negativo, já está dentro de um viés mais de baixo, bateu na zona de resistência, deu uma patinada, tendência indefinida, basicamente retomando a tendência aqui de baixa. E dentro deste cenário, ficando aqui abrindo para cima, gerando sinalização de topo descendente mais próximo possível dessa região de fundo que foi perdida ali na faixa dos 33,61, me animaria mais para se buscar a operação de venda pelo gráfico de 60 minutos da Itube 4 a partir do próximo pregão. ITSA 4 algo nesse sentido, também dá para avaliar algo em cima de BBDC 4 também nesse mesmo formato, tá com um gráfico aí razoavelmente parecido.
CCRO3, pregão bom, alta de 2,41%, mas eu não visualizo compra dentro da metodologia que eu utilizo dentro do sistema que eu trabalho. O papel está dentro de um contexto mais de alta, no gráfico semanal vindo para um movimento de subida que está batendo ali no patamar antigo de suporte, por volta dos 12,79, mais acima R$13 número redondo seria o próximo suporte, do próximo que era a antiga resistência, aqui é o que era suporte, antiga resistência, ambos podendo funcionar novamente como resistência, essa faixa de preço que já está invadindo o papel. Se a ação nos próximos pregões ou no próximo pregão já chegar aqui rompendo tudo para baixo, quebrando aqui, perdendo a mínima desse candle aqui, me animaria mais para se abrir uma venda na CCRO3, na expectativa justamente que ela retorne para baixo de um patamar que ela conseguiu fechar acima hoje, seria um sinal de falso rompimento ali no patamar de suporte, que é justamente essa região que eu já falei aqui do gráfico semanal, vem aqui para baixo, aumentaria a probabilidade de queda para a ação. Por último, Lame 4. Lame 4, se olharmos para o gráfico mensal, olha onde ela se encontra, lá no patamar de suporte novamente, lá na faixa, foi lá testar de novo a região dos 15,55 e mais para baixo a gente tem 15,08, R$15 número redondo, aqui a gente tem 15,04, então chegou em cima desse patamar e gerou um candle aqui de reversão, um candle que assemelha a um candle parecido com o candle ali, apesar do corpo ter tido aqui uma sombra superior, um corpo pequeno, mais para a máxima do candle, algo semelhante a um martelo. A superação da máxima de hoje aumentaria a probabilidade de se ter um repique de alta. Para quem quer trabalhar em operação de compra contra a tendência, tem um risco maior, é fato. Essa seria uma alternativa aqui em cima de Lame 4, tentando pegar aqui um repique de alta neste papel. Para anular a tendência de baixa que é visível aqui no gráfico diário dessa ação, ela teria que gerar um movimento de subida e romper essa região aqui de topo anterior, ou seja, superar a região dos R$17,19 para anular a tendência de baixa de curto prazo lojas americanas. Então, por enquanto, cenário ruim aí para o papel neste momento, seja no curto prazo e olhando até para o médio prazo gráfico semanal, a tendência continua sendo de baixa, apesar de estar em cima da zona de suporte mais visível no gráfico mensal que eu vou colocar aqui, ó, gráfico mensal, toda essa região aqui que eu destaquei, ó, essa região aqui, tem uma região mais para baixo, enfim, está em cima do patamar de suporte que pode gerar repique de alta no gráfico diário, mas eu não exigiria muito para cima em termos de objetivo para uma operação contra a tendência nesse papel. Contra a tendência seria uma operação de compra. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.